Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E desta feita eu quero expor para vocês Mateus capítulo 4 e o versículo 12 até o versículo 17. Apenas esses versículos. Se você for aí na playlist Mateus, já existem outros textos que eu fiz a exposição, né? Inclusive o anterior, que é a tentação de Jesus. Então, deixo aí como recomendação para você ir lá e assistir também. Mas vamos a esse texto de Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17. Depois vou expor o chamado de Jesus aos seus discípulos, os primeiros discípulos dele, né? Mas vamos primeiro a esse texto aqui, né? Aqui na minha epígrafe, no título, ele tem Jesus na Galileia. Em alguns textos vai ter Jesus volta para a Galileia, né? Então, já trazendo a amplitude do texto, né? Que é a volta de Jesus, né? Na Galileia, o ministério de Jesus na Galileia. Jesus ele vai iniciar o seu ministério, né? Seu ministério aqui, no caso, na Galileia, né? Nós vamos ver a primeira pregação de Jesus de uma forma explícita mesmo aqui no texto, no Evangelho de Mateus, né? E Mateus aqui vai registrar a saída de Jesus da Judéia para a Galileia, né? E aqui também nesse texto nós vamos ter, né, o ponto de partida, que vai ser a prisão de João Batista, né? E aí, após a prisão de João Batista, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus dá início ao seu ministério aqui, no caso, na Galileia, né? Veremos então esse retiro de Jesus na Galileia. Esse texto aqui eu dividi em 3 partes, para a gente explorar cada parte do texto e depois fazer as aplicações pertinentes, né, ao texto, trazer para nossas vidas o que esse texto e o que nós podemos tirar desse texto e aplicar a nossa vida como cristão, né? Então, o versículo 12 ele vai abordar a volta de Jesus da Judéia para a Galileia. O versículo 13 ao versículo 16, nós vamos ver o cumprimento de uma profecia que está escrita em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, versículo 13 até o 16 de Mateus. E o versículo 17, que vai ser a pregação de Jesus nesse caso. Então vamos primeiro explorar o versículo 12, né? Jesus volta da Judéia para a Galileia, né? O texto diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, no caso João Batista, né, Jesus voltou para a Galileia. E aí aqui, o que acontece? Nesse versículo aqui, nós já devemos fazer alguns questionamentos, né? Por que João Batista ele foi preso, né? E o motivo de João Batista ter sido preso foi por ter reprimido Herodes. Nós vamos ver isso em Mateus, no capítulo 14, do versículo 3. Mateus 14, deixa eu só abrir aqui, do versículo 3 e 4. Vamos ver que João Batista ele foi preso porque ele reprimiu a Herodes. Diz assim: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é lícito, não te é permitido possuí-la. Então, eis aí o motivo da prisão de João Batista, né? Por causa de Herodias, que era mulher do seu irmão Filipe. Então, João diz que Herodes não tinha o direito de viver com a mulher do seu irmão. Então, esse aqui é o marco cronológico, né? A prisão de João. E o texto diz que Jesus voltou, né,
para a Galileia. Jesus ele sai do deserto da Judéia, né, que ficava mais ao sul. Isso aqui no Evangelho de Mateus, após o batismo, né, e após a sua tentação, que está no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. E aí ele vai voltar para a sua casa, né? O texto aqui traz a localização na Galileia, né? Retirou-se para a Galileia. A Galileia era uma região povoada, né? E as principais cidades da Galileia era Nazaré e Cafarnaum, né? Isso devido ali a Galileia ali. Outro ponto importante era o seu comércio, né? A Galileia exportava cereais, azeite, pescados, né? E nos dias de Jesus, a Galileia ela pertencia ao tetraca, né? A tetrarquia de Herodes, né? Herodes Antipas, que vai do século IV, de 4 depois de Cristo até 30 depois de Cristo, né? E aí, então, tendo entendido isso, Jesus ele volta, retira-se para Galileia. O versículo 13 até o versículo 16, nós vamos ter o contexto desse texto, a aplicação desse texto no sentido do cumprimento de uma profecia, né? Ele volta para Galileia e aqui nós vamos ver o cumprimento da profecia de Isaías, né? Capítulo 9 e versículo 1 e 2. Versículo 13 até o versículo 16 diz: E deixando Jesus Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, né, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, nós temos aqui o contexto, né? Até o versículo 16. O versículo 13, ele diz assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então, aqui a primeira coisa é um intervalo que nós vemos aqui. Jesus volta para Galileia e possivelmente ele foi para Nazaré. Porque ele volta para sua casa, né, Nazaré, e o que acontece? Você vai ver aqui no versículo 13, né? Diz assim: versículo 12 diz que ele retirou-se para Galileia. Então ele vai para sua casa, Nazaré. E aqui ele diz: e deixando Nazaré. Então, depois de um período de tempo, né, ele vai deixar Nazaré para ir morar em Cafarnaum, né? Então, e deixando Nazaré, Jesus ele não vai ficar em sua cidade, Nazaré, né? Esse de um versículo para o outro, existe um tempo aqui, né? Um período de tempo. E em Nazaré também, Lucas diz, no capítulo 4, versículo 16 ao 30, que ele havia sido rejeitado em Nazaré. E daí ele vai para Cafarnaum, né? E Cafarnaum, né? Ele vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum fica situada ali, aqui nessa versão diz largo, aqui a que eu estou usando, a Almeida atualizada. Cafarnaum fica situada ali à beira-mar, né? Ali na região de Zebulon e Naftali, né? Cafarnaum, ela ficava localizada ali numa rota comercial, né? Ficava mais ao norte do mar da Galileia. E Cafarnaum pode significar Vila de Naum, né? Então esse nome tem esse significado. E Cafarnaum era a cidade de 4 dos seus discípulos, né? Pedro, André, Tiago e João. Você vê isso no versículo 18 e no versículo 21 do mesmo capítulo. E aí, o versículo 14, nós vamos ver por que Jesus foi morar em Cafarnaum. O texto vai dizer assim:
E isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta, no caso o profeta Isaías, e o capítulo 9, o versículo 1 e 2, né? Então, para que se cumprisse o que foi dito, né, por Isaías. Interessante é que Isaías, ele faz, Mateus faz 15 citações do profeta Isaías, né? Isaías, ele vai ser o profeta que mais por isso que ele é chamado de o profeta messiânico. Isaías foi quem mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. E o versículo 15, ele diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, né? Então veja que o versículo 14 diz, para que se cumprisse o que havia sido dito, né? E aí ele traz o que havia sido dito: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Então, vamos entender isso aqui, esses dois versículos. Primeiro, vamos entender a questão da terra, terra de Zebulon e terra de Naftali, né? Esses dois territórios eram considerados territórios tribais, né? Que abrangia ali a região da Galileia. No caso de Zebulon, ele ficava a parte mais ocidental, né? Mais na direção do mar Mediterrâneo. Já Naftali ficava mais para o leste, perto do lago da Galileia, né? E aí o versículo 15, ele traz a seguinte informação, né? Galileia dos gentios, né? Por quê? Vamos entender agora porque é chamado de Galileia dos gentios, né? Isso o texto já traz de certa forma implícito, né? Gentil, não judeu, né? Tinha uma população ali, e é importante entender isso. Essa região, né, a Galileia, tinha uma população gentílica mais que no caso do que na Judéia. A população gentílica era maior nessa região da Galileia do que na Judéia. Por quê? Né? Vamos entender por quê. Os assírios, eles invadiram a Palestina, né? E tomaram ali os territórios mais afastados, né? Você vai ver isso em 2 Reis, no capítulo 15, o versículo 29. Quando quem era o rei? O rei de Israel era Peká, né? Porque tem um R. E o rei da Síria era Tiglat-Pileser, né? E o que ele faz? Ele vem ali, né? A Síria vem e toma Ijon, Gileade, a Galileia ali e toda a terra de Naftali, né? E levou ali cativos os nativos lá para a Síria. E aí o que o rei da Síria faz, né? Nós vamos ver isso em 2 Reis capítulo 17, versículo 24. Ele vai fazer o seguinte: ele colocou os povos ali do leste, ele traz, né, no lugar dos nativos que haviam sido levados. O que ele faz com isso? Ele mistura gentios e judeus ali, né? Mas também é interessante observar que muitos cananeus também haviam permanecido nessa região, né? Muitos cananeus, como também teve mais gentios que viveram ali, que continuaram ali no período dos juízes ou mesmo no período dos reis, né? E aí o versículo também traz uma coisa interessante, né? Caminho do mar. Por quê? Porque se situava ali, essa parte significa a importância dessa estrada, desse caminho que ia desde o Egito até Damasco, e as caravanas ali de comerciantes trafegavam por esse caminho, daí caminho do mar. E aí o texto de Isaías traz qual é a situação desse povo, inclusive agora onde o texto vai estar se cumprindo, né? Qual era a situação desse povo mistificado e que tinha a sua maioria da população de gentios, né? Versículo 16, né? O texto diz assim: o povo que vivia em trevas viu grande luz,
e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu a luz. Então o versículo traz aqui a situação. Essas pessoas, gentílicos, né, viviam em trevas, né, viviam na região da sombra da morte. Então, veja, essas pessoas viviam numa condição espiritual de perigo, de medo, desesperança, né, desalento, e sem um auxílio espiritual verdadeiro, correto, né? E quando o texto diz, né, que eles viviam em trevas, né, viviam uma ilusão existencial, religiosa, né, uma cegueira, tinham a mente, uma cegueira de mente como também de coração, isso numa condição de total depravação e desalento, né? Mas aí o que é que acontece? Eles viram grande luz, né? A genuína sabedoria, né? O verdadeiro conhecimento de Deus raiou ali na personificação do próprio Jesus Cristo, o próprio Deus ali diante deles, né? E veio para trazer ali vida, né? Para transformar a vida deles e conduzir essas vidas para a glória de Deus, né? E com isso o que resta? Ele traz ali para aquele povo riso e alegria, né? Para aquele povo que vivia em trevas, né? Eles vão compreender a verdadeira luz, né? E dessa forma não viveriam mais desesperados, né? Ou em tristeza, né? Por quê? Porque agora resplandeceu a luz, né? A luz que vai trazer um novo sentido para a vida deles, e essa luz, no caso, é Jesus Cristo. Então o significado da citação de Isaías é que Jesus Cristo, por meio da sua presença, palavras, atos de misericórdia e poder, encheria os corações ali de todos os seus seguidores galileus com alegria e salvação. Esse é o significado da profecia de Isaías. E aí o versículo 17, ele vai finalizar trazendo a pregação de Jesus, a mensagem que Jesus transmite, né? E diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, daí em diante, né? Jesus inicia ali o seu ministério público nessa região, né? E é interessante também ver que nesse texto Jesus ele faz um eco de João Batista, né? Que está escrito no capítulo 3 e o versículo 1. João Batista ele vai dizer assim, versículo 2 na verdade, diz: arrependei-vos porque o reino do céu chegou. E aqui no versículo 17 vai seguir o mesmo caminho, o mesmo percurso. O texto diz assim, Jesus diz: arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Então, veja, Jesus faz um eco de João Batista, e é importante observar que Jesus ele só se coloca como um arauto, né? João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Jesus aqui se coloca como um arauto que traz a mensagem desse reino que estava chegando, e quem é o próprio rei é o próprio Jesus. E aí Jesus ele coloca as pessoas numa condição de que eles devem se arrepender, né? E esse arrependimento deve levar eles a uma mudança de mente, a dar uma meia volta da maneira gentílica de viver, e agora viver de acordo com aqueles que querem viver na luz, né? Que eles reconhecessem ali a sua condição de pecadores, gentios, né? Condenados, né? E que eles se voltassem para Deus, né? E o motivo que eles deveriam se arrepender, para que eles pudessem fazer parte do reino do reino de Deus, né? O reino dos céus que está próximo, né? O reino estava sendo implantado, então para que eles entrassem precisavam se arrepender, né? O próprio rei ali estava anunciando para eles que estava dando início ao seu reinado, né? Seria o próprio Deus, ele vai reinar. E aí nós podemos fazer voltar para o Antigo Testamento, quando o povo, Deus governava sobre eles, mas o povo pediram um rei. Agora é o próprio Deus que vai reinar, né? Sobre a vida deles, né? E
que eles deveriam fazer o quê? Deveriam se submeter a Deus diante de tão grande tão grande luz, tão grande revelação. E fazendo isso, eles saíam de condição de trevas para a luz, de sombra da morte para a vida, né? E Jesus próprio era a vida, porque ele disse que era o caminho, a verdade e a própria vida. Então, tendo compreendido o texto, compreendemos aqui o que o texto diz, né? O que está escrito, né? Vem a questão, né? O que nós podemos pedagogicamente tirar desse texto para a nossa vida e aplicar aos nossos corações, né? A primeira coisa é que Jesus ele começou o seu ministério na Galileia para cumprir a profecia de Isaías, né? Logo, o que nós entendemos é que tudo o que Deus disse, ele cumpriu. É interessante porque a Bíblia ela tem 66 livros, né? E nós temos textos escritos há 1600 anos atrás, antes do texto ser fechado o cano, né? E as profecias se cumpriram uma a uma em Cristo, né? E aqui é mais uma profecia que Deus cumpre. Logo, tudo que Deus ele diz, ele cumpre. Todas as profecias, todos os ensinamentos, né? Também uma coisa a se observar aqui é que só em Mateus existe 60 profecias. Que Deus maravilhoso, né? Que cumpre a sua palavra, né? 60 profecias somente em Mateus, né? E aí o que nos resta é louvarmos a Deus por tão grande revelação, por tão grande Deus, né? Que governa a história, né? Que está sob o controle. O mundo ele não caminha desgovernado como um trem, né? Um trem desgovernado ou um navio sem bússola, sem destino. Mas o mundo ele caminha para o centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos para uma profecia dessa se cumprindo, nós devemos olhar para o céu, louvado seja Deus, porque cumpre a sua palavra. A outra lição que nós podemos tirar desse livro, desse texto para nossas vidas, é que o homem sem Deus ele se encontra em trevas, né? À sombra da morte, né? Que é o que o texto diz aqui, né? Viviam na região da sombra da morte. É assim que vive o homem sem Deus. E por quê? Né? Por que o homem vive em trevas sem Deus? E por que o homem sem Deus ele está no caminho da sombra da morte? Né? Por que ele se encontra na região da sombra da morte? O homem sem Deus. A primeira coisa que o ser humano precisa entender é que ele se encontra numa situação de condenação, né? Todos, sem exceção, pecaram. Hebreus 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Inclusive, essas pessoas que viviam aqui na Galileia, nessa região ali, onde a luz raiou para se cumprir a profecia de Isaías, tirando as pessoas do caminho ali, dessa região da sombra da morte, que é todo mundo sem Deus. Essa região da sombra da morte também pode ser compreendido dessa forma, abrangindo que as pessoas sem Deus se encontram no estado de condenação. A outra coisa também, entendendo dessa forma, é que o homem gentil ou quem vive distante de Deus, que não reconhece a Deus como seu Salvador, né? Ele se encontra num estado de recompensa condenatória eterna. O que eu quero dizer, né? É que o pecado, a vida em pecado, né? Gera uma recompensa, o salário, que é a morte, né? Você vai ver isso em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus chega aqui a essa região, né? E Jesus veio para morrer pelo pecado de toda a humanidade, né? Esse dom gratuito de Deus, né? Que é a vida eterna, que é conseguida através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, né? Se Jesus não é o Senhor de alguém, ele continua no estado de condenação e a sua recompensa, o seu salário vai ser a condenação eterna, né? E também essa situação que essas pessoas viviam
é que eles estavam mortos espirituais, como boa parte da humanidade se encontra ainda, né? Mortos espirituais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas, elas não têm comunhão com Deus, né? Elas vivem a sua vida voltado para a sua própria natureza, voltado para os seus próprios pecados, voltado para os seus próprios deleitos, e necessitam tão somente receberem vida espiritual. E essa vida quem gera é Deus na vida das pessoas, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, não é pelo que eu faço, para que ninguém se glorie. É pela fé, essa fé é gerada pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Efésios, ele aplica isso de uma forma esplendorosa quando ele diz: Ele lhe deu vida, Ele lhe deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veja, essa é a realidade dessas pessoas, dessa região, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, né? A situação deles era essa. E aparece Jesus, né? Ali, né? E traz uma grande luz que ilumina a vida daquelas pessoas, tirando elas das trevas, né? E mudando a situação de uma região da sombra da morte para uma região voltada para a salvação eterna em Cristo Jesus. A outra lição que nós podemos tirar desse texto aqui é a missão de Jesus, né? É o ministério de Jesus. E que ministério é esse? É que Jesus, ele veio para nos salvar do pecado e da morte. Veja que essas pessoas, elas viviam aqui na situação em trevas, né? E viviam na região da sombra da morte, né? E Jesus, ele vem para nos salvar do pecado e da morte, né? Do pecado e da morte. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar, né? Buscar a quem? Aqueles que são seus, né? Aqueles que são seus. E salvar o perdido, quer dizer, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Por causa do quê? Por causa do pecado. Essa é a condição do homem, porque o homem está perdido, né? E em Mateus ele ainda abrange isso, porque em Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 ao 30, ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? A situação dessas pessoas, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então ele diz: venha a mim, a Jesus. Ele chama a você nesse dia, né? Noite, manhã, não sei que horas que você está assistindo, né? Mas ele chama você. Ele diz: venha a mim, né? Você que se encontra numa condição cansado, sobrecarregado, o que ele quer fazer com você indo até ele? Ele quer aliviar a sua vida, né? E ele diz: tome sobre vós o meu jugo, né? Venha, deixe que eu alivie o seu fardo. Eu vou colocar o meu fardo sobre você, né? E esse fardo não se compara, né? Porque ele vos aliviará, né? E aprendam de mim. Vejam, o mundo, ele tem um ensinamento, né? E o ensinamento do mundo é para desviar você de Deus. Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, né? E vocês vão achar descanso para a vossa alma. Quer dizer, quantas pessoas têm procurado descanso para a sua alma através das religiões? Quantas pessoas têm procurado descanso para a sua alma através dos prazeres existenciais, através do que o mundo pode trazer de momentâneo para a sua vida? Mas Jesus Cristo, a promessa de Jesus é que as pessoas acharão nele descanso para a sua alma, E aí ele diz: